Pessoal, antes da gente entrar na tabela SAC e na tabela Price, vamos rever algumas coisas aqui e aprender umas coisinhas novas. Eu falei na aula 2 que existe uma coisa chamada taxa nominal. E o que é essa taxa nominal? É quando você tem a taxa em uma base temporal e a capitalização em outra. Uma taxa de, sei lá, 20% ao ano capitalizado mensalmente, 20% ao mês capitalizado diariamente. Isso é uma taxa nominal, né? Aí a gente aprendeu que a taxa nominal não faz nada. A gente viu isso, tá? Na aula 2. Tem que transformar a taxa nominal em efetiva. A gente aprendeu como fazer essa transformação. A gente viu também lá que quando eu quero transformar agora uma taxa efetiva, sei lá, de mês para ano, dia para semestre, quando eu falo de juros simples, a gente chama de taxa proporcional. A gente vai lá e faz aquela regrinha de 3 simples. Quando eu estou falando que eu quero transformar uma taxa efetiva de mês para ano, dia para semestre, dia para mês, etc., nos juros compostos, a gente fala que essa transformação é taxa equivalente e a gente faz por meio daquela fórmula que a gente aprendeu na aula 2, tá? Aqui eu não te mostrei nada de novo. Aqui eu só estou recapitulando os conceitos que a gente viu, tanto na aula 1 quanto na aula 2. Então, até aqui, tudo igual, não mudou nada, só recapitulei, passei rapidinho aqui, porque já foi explicado em detalhes isso. O que é que tem de diferente aqui para a gente, que é muito importante nas nossas vidas, tá? É o que a gente chama de taxa real. E o que é a taxa real, pessoal? A taxa real é a taxa descontada da inflação. E por que isso é importante para a gente, tá? Por que isso é importante? Eu não sei se vocês sabem, a inflação representa a alta generalizada dos preços da economia. O nosso índice oficial da inflação é o IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A gente tem outros índices, tá? Mas o oficial é o IPCA. A gente tem o IGPM, INPC, tem vários. Mas o IPCA é o que a gente fala que é oficial, que vai para as metas da inflação, mas eu não vou entrar nisso aqui não. Então, o que é que acontece? Por que essa taxa real é importante? Imagine, né, o que é a inflação, como eu falei, é a alta generalizada dos preços. É mais ou menos eu te dizer assim, ó, essa caneta custa R$100, é uma situação fictícia, tá? O preço de R$100. Passou um ano e a inflação desse período foi R$10, tá? Pensa a caneta como uma cesta de produtos, só para ficar o entendimento melhor. Passou um ano e a inflação foi 10%. Essa caneta que valia R$100, por conta dessa alta generalizada dos preços, passou a custar agora R$110, porque os preços da economia subiram. E aí, quando a gente fala de investimento, a gente sempre tem que calcular a nossa rentabilidade com o que a gente chama de taxa real. E o que é essa taxa real? É a taxa descontada da inflação. Mas, professor, como assim? Pensa comigo aqui, ó. Imagine que você fez um investimento qualquer lá num banco, um título público, que rendeu 10%, beleza? Em um período rendeu 10%. Só que imagine que nesse mesmo período a inflação rendeu 15%, ou seja, o preço de tudo da economia subiu 15%, ou seja, seu dinheiro subiu 10 no investimento, só que o preço de tudo subiu 15. Se você parar para pensar, você está perdendo dinheiro, né? Porque a valorização do seu dinheiro não acompanhou a alta de todos os preços da economia. Então, qual é o mundo ideal? Que o seu investimento suba 10, mas que a inflação tenha sido, por exemplo, 5, porque quando você fizer o seu investimento menos a inflação, você ainda está ganhando dinheiro. Isso é interessante pensar, pessoal, que quem muitas vezes deixou o dinheiro parado na caderneta de poupança, em alguns momentos aqui nessa história nossa recente, aí nos últimos 4, 5 anos, a inflação, a alta do preço, foi maior do que o rendimento da caderneta de poupança. Então, quem deixou muitas vezes o dinheiro na caderneta de poupança, perdeu dinheiro, porque o preço de tudo subiu mais do que o seu rentabilidade do seu investimento. Então, por isso que é importante a gente sempre entender a taxa real. Outra coisa que é muito comum, a pessoa fala assim, há 10 anos atrás eu comprei uma casa, sei lá, por R$300 mil. Hoje eu vendi essa casa por 600, ou seja, eu tive uma valorização de 100% em 10 anos. Foi ótimo. Aí eu pergunto, será? Mas quanto foi a inflação nesse mesmo período? E se a inflação nesse mesmo período foi 115%, 120%, você perdeu dinheiro. Você ganhou 100% com a venda da casa, mas o preço de tudo subiu 110, 120. Por isso que é importante entender essa taxa descontada da inflação, que a gente chama de taxa real, ou ganho acima da inflação.